Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Marcela Bonfim no Te Indico Todo Dia e tá começando o primeiro Te Indico Mulheres do mês de janeiro. E hoje a gente vai falar de Sally Rooney e Belo Mundo Onde Você Está. A partir de agora, o quadro do Te Indico Mulheres vai ser totalmente em vídeo e a cada mês do ano a gente vai falar sobre uma escritora e um livro muito específico. E dessa vez eu não podia deixar de começar com o meu favorito do ano de 2023, que foi uma das melhores leituras que eu já fiz, que é Belo Mundo Onde Você Está. Para quem não conhece, a Sally Rooney nasceu em 1991 em Dublin, na Irlanda, e ela se formou em letras pela Universidade de Trinity College. Lá mesmo, ela conseguiu terminar o seu mestrado em literatura americana e ela também já teve seus textos publicados em várias revistas literárias por aí. A Sally Rooney também é autora de mais outros 2 livros bem conhecidos por aí, que é o Conversas Entre Amigos e o Pessoas Normais, que inclusive ela participou como uma das produtoras da série, que definitivamente você precisa conhecer e assistir. E Belo Mundo Onde Você Está foi lançado em 2021 e é uma ficção irlandesa. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar a vida de 4 personagens principais. A gente vai também conhecer a Alice e o Félix, que saem pela uma primeira vez em um encontro no Tinder e a fagulha de alguma coisa a mais ali aparece. Alice, ela é uma romancista e o Félix trabalha em um armazém que fica próximo da costa de Irlanda. E ainda na Irlanda, só que lá em Dublin, a gente vai conhecer um pouquinho também da história da Aileen, que acabou de terminar o seu relacionamento mais recente e tá passando por essa fase do término. Só que aí ela sente muita falta da sua melhor amiga, que é a Alice. E nesse meio tempo, ela volta a conversar com uma antiga paixão dela da adolescência, chamada Simon. E o Simon é um pouquinho mais velho que ela e tá passando por um momento um pouco turbulento na sua vida. E ainda nesse livro aqui, a gente vai acompanhar a vida dessas 4 pessoas, desses 4 adultos que estão começando a se conhecer cada vez mais, enfrentar os desafios e também se preparar ali para sua vida amorosa e também a vida profissional. Em sentido nenhum, considero um processo passivo por meio do qual a beleza me é transmitida sem o meu envolvimento. Me parece um esforço ativo do qual a experiência da beleza é o resultado do construído. Porém, acho que o mais importante é que os grandes romances mobilizam minha empatia e me fazem desejar coisas. Não é surpresa para alguns que eu gosto muito da escrita da Sally e o jeito dela de fazer tudo se tornar um pouco mais simples. Embora muitas pessoas não consigam se acostumar com o estilo da escrita dela, eu acredito que trazer um pouquinho desse cotidiano e desse fluxo de pensamento faz a gente se sentir um pouco mais conectado com a história. E foi dessa forma que eu me senti quando eu comecei a conhecer e ler um pouquinho mais dessa história aqui. Eu acho que é muito difícil alguém não ter passado por algum momento específico da vida e achar que ela fosse ficar um pouquinho menos instável, não é mesmo? E definitivamente Sally Rooney em Belo Mundo Onde Você Está traz esses sentimentos dessas personagens de forma tão intensa que a gente com certeza vai pensar, nossa, eu já passei por isso. E enquanto eu fazia a leitura de Belo Mundo Onde Você Está, eu me sentia muito conectada com alguns personagens, principalmente a Alice, que ela é uma romancista sensacional, mas ela tem alguns segredos ali consigo e sente um pouquinho de medo nas suas relações. Mas também da Aileen, que é uma pessoa sensacional e ela te instiga a querer continuar a ler cada vez mais a história. E o que eu mais gostei de fato foi a amizade que elas duas têm com o passar dos anos. Porque uma coisa muito curiosa acontece aqui. Embora elas morem no mesmo local, no mesmo país, elas não se veem de forma frequente, principalmente por uma decisão da Alice, que decidiu se afastar um pouquinho de todo mundo que ela conhecia. Mas o modo como elas conseguem entrar em contato uma com a outra e ainda conseguir ter essa conexão, pra mim foi sensacional. E se você tá gostando desse vídeo, não esquece de curtir, salvar, comentar ou compartilhar pra gente ter mais conteúdo literário por aqui e falar sobre mais escritoras. Pra mim, a Sally Rooney é uma das romancistas mais sensacionais da década e com certeza ela tá alcançando um espaço cada vez maior no mundo da literatura. E a escrita dela, de fato, consegue ser muito brutal, intensa e vai pegando o leitor assim de um jeito que, nossa, a gente fica até sem palavras quando a gente começa a ler um pouquinho mais e ver alguns detalhes muito específicos nessa história aqui. Eu admito pra vocês que eu marquei esse livro do início ao fim e eu não consegui não ficar empolgada e entusiasmada com essa leitura que me fez ler durante quase uma madrugada, porque o livro de fato é muito bom, ele te pega, ele é brutal
mental, na sua escrita, na sua forma de narrativa que segue um fluxo muito bom e definitivamente a Sally conseguiu trazer aqui uma coisa sensacional, que eu não lia há muito tempo, que me prendia tanto assim, desde o último livro dela, inclusive, que foi Pessoas Normais, né? Que inclusive a gente já tem até uma série aí. Então, a minha indicação pra você é ler esse livro aqui, que eu acho que você vai gostar demais. Você claramente precisa ter a experiência do que é ler Sally Rooney e conhecer um pouquinho mais da sua escrita e também dar um pouquinho mais de visibilidade para os autores que não são autores norte-americanos. E eu te indico mulheres do mês de janeiro. Fica por aqui, mas não esquece do nosso combinado, tudo bem? Eu te espero para o próximo Te Indico Mulheres do mês de fevereiro, com uma das autoras mais conhecidas e renomadas da literatura mundial. Que eu não vou dar spoiler, mas não esquece de me seguir para saber um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Até o próximo!